A luz fraca que vinha da fresta da porta às 2 da madrugada, e lá dentro, a respiração trêmula do meu genro, me deixou completamente paralisada. No instante em que vi sua figura se consolando sozinho, derramando lágrimas, uma emoção ardente que jamais havia sentido em meus 59 anos invadiu meu peito. Ricardo, se você estiver bem, eu posso ajudar naquela madrugada. Com o som da chuva de abril, batendo nas janelas, cruzei todas as linhas que havia mantido durante meus 59 anos como professora. Inscrever-se e curtir é um grande apoio para o meu canal. Então, vamos começar com a história de hoje. Tudo começou no final de março, justamente quando o jasmim começava a florescer. Meu genro, Ricardo, me ligou numa tarde de terça-feira com voz cautelosa. Perguntou se poderia ficar um mês na vila para descansar. Respondi que sim, claro. Minha filha, Juliana, iria novamente para Singapura em uma viagem de negócios de um mês. E Ricardo disse que o ar da vila seria melhor do que ficar sozinho em seu apartamento em Lisboa. Para dizer a verdade, esta casa ampla na vila, onde eu morava sozinha há 4 anos, estava muito silenciosa. Desde que meu marido faleceu, nem uma única vez uma risada havia sido ouvida nesta casa. O lar de uma viúva de 59 anos era simplesmente um lugar para dormir. Ricardo chegou numa quinta-feira por volta das 14 horas, vindo de Lisboa para a nossa vila no Alentejo. A viagem de ônibus de longa distância levava cerca de 3 horas. No dia anterior, fui ao mercado e comprei uns espinafres salteados que Ricardo gostava e na barraca de comidas um pacote de bacalhau com natas. Ao voltar, limpei a fundo o quarto principal, coloquei lençóis novos e ventilei o edredom ao sol. Troquei até a cortina e preparei umas pequenas flores silvestres no quarto. O rosto de Ricardo, ao cruzar o portão, parecia muito mais magro do que a última vez que o havia visto em Lisboa. Ele sempre fora miúdo, mas desta vez até suas bochechas haviam perdido volume e seu queixo parecia afiado. Vestia uma camisa branca e calças escuras, e a roupa lhe ficava folgada. Uma estatura pequena, de cerca de 1,70, corpo magro e um rosto sem vida oprimiram meu peito. Ricardo trazia apenas uma pequena mala de rodinhas. Para alguém que ficaria um mês, sua bagagem era muito leve. Peguei a mala e o guiei ao quarto principal. Ricardo sorriu levemente ao cheirar os lençóis limpos, mas aquele sorriso só chegava aos seus lábios. Não havia vitalidade em seus olhos. A primeira janta foi silenciosa. Servi os espinafres que havia preparado e esquentei o cozido de grão de bico que tinha na geladeira. Ricardo só comeu meia porção de arroz e um pouco de caldo do cozido. Perguntei se não tinha apetite e disse que ultimamente tinha dificuldade para digerir. Perguntei se havia ido ao médico e disse que haviam diagnosticado que não era nada grave. Estresse, disse. Ricardo disse isso e depois fixou o olhar em seu prato sem falar mais. Eu também não insisti. No entanto, podia sentir que este genro calado guardava uma profunda dor em seu coração. Depois de jantar, Ricardo foi para seu quarto e eu saí para o quintal para fumar um cigarro. O ar no final de março ainda era fresco à noite. O céu estava repleto de estrelas, e ao longe ouvia-se o coachar das rãs. Enquanto exalava a fumaça do cigarro, repreendi minha filha em meu interior. O que Juliana havia feito a seu marido desde que se graduou na universidade e entrou na empresa de importação e exportação? Juliana só viveu obcecada por promoções. 4 anos de casamento e passava mais tempo viajando do que em casa. Até minha irmã Célia havia me comentado que ela o pressionava perguntando por que não tinham filhos. Se a moça nem sequer presta atenção ao seu marido, que tipo de filhos teriam? Quando terminei de fumar e entrei na casa, vi uma luz tênue saindo do quarto principal. Parecia que Ricardo ainda não havia se deitado. Parei e agucei o ouvido. Não se ouvia nenhum som no quarto, nem a televisão, nem música, só silêncio. Um silêncio tão absoluto que resultava estranho. Fui à cozinha, bebi um copo de água e entrei no meu pequeno quarto, o quarto principal que meu marido usava quando estava vivo. Agora era o quarto de hóspedes e eu dormia em um quarto pequeno do outro lado do corredor. Deitei-me, mas o sono não vinha. Por volta das 23 horas tive sede e voltei à cozinha. Ao cruzar o corredor, notei que a luz continuava a vazar pela fresta da porta principal, mas desta vez ouvi um ruído fraco. Era um soluço. Meu genro estava chorando. Parei meus passos.
Pensei em bater e perguntar se estava bem, mas segui em frente. Pensei que talvez estivesse chorando enquanto falava ao telefone com sua esposa. A sogra não deveria se intrometer em um momento assim. Bebi água na cozinha e voltei ao meu quarto. No entanto, mesmo deitada na cama, o soluço não saía dos meus ouvidos. Era um choro pequeno, lamentoso, como se lutasse para se conter. Pobre criatura! Olhei para o teto e suspirei. Eu também havia chorado sozinha todas as noites durante o primeiro ano após perder meu marido. Sabia muito bem o que significava o desaparecimento da pessoa com quem havia compartilhado 35 anos e quão grande se sentia esse vazio. Mas Ricardo estava chorando apesar de sua esposa estar viva. Pensei que talvez isso fosse ainda mais triste. Na manhã seguinte, Ricardo se levantou cedo e estava preparando o café da manhã na cozinha. Disse para eu não me preocupar, que ele faria, e estava cozinhando o cozido e fritando uma omelete de batatas. Ele parecia tão sereno que era difícil acreditar que fosse a pessoa que havia chorado na noite anterior, mas seus olhos estavam um pouco inchados. Quando perguntei se havia dormido bem, disse que sim, que o ar fresco era bom. Era mentira. Eu sabia. Depois do café da manhã, Ricardo se ofereceu para limpar o quintal. Não o impedi. Pensei que mover o corpo seria melhor para sua mente do que ficar parado dentro de casa. Ricardo pegou a vassoura e começou a varrer. O sol de março brilhava sobre seus cabelos escuros. Sentei-me na varanda e o olhei fixamente. Que pessoa pequena! A constituição de Ricardo era realmente miúda. Com a vassoura na mão, parecia um universitário. Mas que carga tão pesada carregava sobre esses pequenos ombros? De repente, pensei no meu marido. Ele também era pequeno, mas dedicou-se em silêncio a cuidar da casa e de mim durante toda a sua vida. Naquela tarde, saí para trabalhar na horta, plantei alfaces, revisei as mudas de pimentão e organizei as trepadeiras de abóbora. Ricardo esteve organizando várias coisas dentro de casa e, ao anoitecer, o encontrei sentado junto às tinas, olhando distraído para o céu. Sentado sob a luz do entardecer, o perfil de Ricardo parecia estranhamente solitário. Naquela noite, o soluço foi ouvido novamente em seu quarto. Desta vez era um pouco mais claro. Parei de beber água na cozinha e olhei para o quarto principal. O que aconteceria se ele chorasse assim todos os dias? Hesitei em bater na porta, mas finalmente deixei passar. Achava incômodo que uma sogra batesse na porta do seu genro no meio da noite. Assim, passaram-se 3 dias. Ricardo, que durante o dia trabalhava em silêncio na casa ou se sentava no quintal, chorava em seu quarto à noite. Eu fingia não ouvir. Mas na 4ª noite ouvi um barulho estranho enquanto dormia. Não era um choro, era algo diferente. Era um som como um gemido baixo, como se estivesse contendo a respiração. Abri os olhos, olhei o relógio e eram 2 da madrugada. Tirei o edredom com cuidado e me levantei. Ao sair para o corredor, o som se tornou mais claro. Vinha do quarto principal. Caminhei pelo corredor, amortecendo meus passos. A porta do quarto principal não estava completamente fechada. Havia uma abertura da largura de um dedo. Uma luz tênue filtrava-se por essa fresta. Prendi a respiração, aproximei-me e olhei para dentro. Naquele instante, meu coração quase parou. Ricardo estava meio sentado na cama, usava uma camisola fina e estava se consolando sozinho. Tinha os olhos fechados, mordendo os lábios, acariciando seu corpo com suas pequenas mãos e soltando suspiros contidos. As lágrimas rolavam por seu rosto. Fiquei congelada no lugar. O que era aquilo? Minha mente ficou em branco. Embora soubesse que devia recuar, meus pés não se moviam. Meu coração batia descompassado e minha boca estava seca. Ricardo se consolou sozinho assim por um bom tempo. E, em um momento, deixou escapar um pequeno gemido. Sua figura, desabando na cama, parecia a da pessoa mais solitária do mundo. Só então recuei. Voltei ao meu quarto, fechei a porta e me enfiei debaixo do edredom. Mas a cena que acabara de presenciar não saía da minha vista. O ombro descoberto do meu genro, seu rosto molhado pelas lágrimas, suas mãos trêmulas. Isso não estava certo. Cobri a cabeça com o edredom e fechei os olhos. Mas a imagem gravada em minha mente não se apagava. E, acima de tudo, uma sensação ardente despertou em meu corpo. Eu tinha 59 anos, fazia 4 que meu marido havia morrido.
Durante esse tempo, nunca havia me aproximado de um homem. Acreditava que não tinha nem o desejo nem a força, mas naquela noite percebi que ainda era uma mulher. Desde aquele dia, não consegui olhar Ricardo diretamente nos olhos, tanto no café da manhã, quanto quando o encontrava no quintal, eu desviava o olhar constantemente. A cena que havia presenciado aquela noite se repetia incessantemente em minha cabeça. A imagem do meu genro, sentado na cama, consolando-se sozinho enquanto derramava lágrimas, havia se gravado profundamente em minha mente. No meio do café da manhã, Ricardo me perguntou com cautela: "A senhora está mal?" Do susto, quase deixei cair o garfo. Disse que não, que estava bem. Então Ricardo me disse que meu rosto não parecia bem e me perguntou se eu não havia dormido na noite anterior. Claro que não havia dormido. Como iria dormir depois de espiar meu genro consolando sua solidão? Mas não podia dizer isso. Simplesmente inventei que era por causa da idade, que ultimamente tinha dificuldade em adormecer. Naquele dia, não fui ao campo e me dediquei a organizar o pequeno armazém atrás da casa. Fiz isso porque me sentia desconfortável em estar no mesmo espaço que Ricardo. Não mais do que desconfortável. Tinha medo. Medo dos estranhos sentimentos que surgiam dentro de mim. Enquanto organizava o armazém, encontrei objetos que meu marido costumava usar, utensílios de costura velhos, um avental manchado pelo uso, o lenço com estampa de flores que ele adorava. Fui tirando um a um e lembrei-me do meu marido. Querido, estou tendo pensamentos estranhos. Falei com meu marido em minha mente. Meu marido, que morreu de câncer há 4 anos, me segurou pela mão até o fim e me disse para não viver sozinha e solitária. Mas o que ele quis dizer foi para eu me casar novamente, não para eu desejar meu genro. Fechei a porta do armazém com um suspiro e olhei para a casa. Vi Ricardo dobrando a roupa na varanda. "É só meu genro. É o marido da minha filha", disse a mim mesma. Mas o estranho calor em meu peito não desaparecia. Ao anoitecer, passei pela loja da vila e comprei uma garrafa de licor. Voltei para casa e sentei na varanda para beber. Sentia que não conseguiria suportar esse desconforto se não bebesse. Ricardo arrumou a mesa na cozinha. Havia cozido de grão de bico e espinafre salteado. Eu comi e bebi o licor às escondidas. Ricardo sentou-se à minha frente e comeu em silêncio. Olhei-o de soslaio. Olhei-o de soslaio. Olhei-o de soslaio. O suéter cinza que ele usava naquela noite me pareceu especialmente justo. Não era apenas que eu o estava vendo assim. Desviei o olhar rapidamente e tomei outro gole do licor. Então Ricardo perguntou de repente: "Fiz algo errado?" Olhei para ele surpresa. Ricardo me perguntou se eu o estava evitando ultimamente, se havia feito algo de errado. Eu disse que não. Eu disse que não era isso. Fiquei sem palavras. Não sabia como explicar. Não podia dizer que era porque eu havia visto consolando sua solidão à noite. Eu disse que era só que não me sentia bem ultimamente e que não era por causa dele. Ricardo mostrou uma expressão de alívio. No entanto, em algum lugar de seu olhar, a tristeza ainda persistia. Depois do jantar, Ricardo lavou a louça. Eu me sentei na varanda e continuei bebendo. O vento da noite de março era fresco. O céu estava cheio de estrelas. Ricardo perguntou: "Posso sentar aqui?" Assenti. Ricardo sentou-se com cautela ao meu lado. Cheirava a sabonete. Parecia que havia tomado banho. Ricardo olhou para o céu e disse: "Há tantas estrelas." Eu disse que sim. Eu disse que era porque estávamos no campo, que em Lisboa era difícil ver potelas. "Sim, quase nunca as vemos", respondeu Ricardo. Olhamos para o céu em silêncio por um tempo. Ouvia-se o som dos grilos no quintal. Então Ricardo disse: "Obrigado." Perguntei por que ele me agradecia. Ele disse que obrigado por permitir que ele descansasse tão tranquilo, que em Lisboa se sentia oprimido, sem poder respirar. A voz de Ricardo tremeu ligeiramente. Olhei para ele sob a luz das estrelas. Seu rosto parecia incomumente pálido. Perguntei com cautela: "Juliana não vem muito para casa?" Ricardo ficou em silêncio por um momento e depois assentiu levemente. Disse que apenas 1 ou 2 vezes por mês, e mesmo nessas vezes entra de madrugada e sai pela manhã. Então quase não a vê. Eu disse que ele devia se sentir muito sozinho. Ricardo disse que estava bem. "Será que todo mundo não vive assim?" perguntou, forçando um sorriso, mas aquele sorriso era muito solitário.
De repente, lembrei-me da cena daquela noite. Meu genro consolando-se sozinho enquanto derramava lágrimas. Quão sozinho, quão sedento de afeto devia estar para se consolar assim. Eu disse a Ricardo: diga-me o que sente quando se sentir mal. Eu o escutarei. Ricardo olhou para mim. Em seus olhos havia uma mistura de surpresa e gratidão. Disse: obrigado. Voltamos a olhar para o céu. Naquela noite, pela primeira vez, comecei a ver meu genro não apenas como o marido da minha filha, mas como um homem solitário. Naquela noite, o barulho voltou a ser ouvido do quarto de Ricardo. Desta vez, não saí para beber água na cozinha, simplesmente fiquei deitada em minha cama ouvindo. O gemido baixo, a respiração contida, o roçar do edredom. Tudo se filtrava pela parede e chegava aos meus ouvidos. Fechei os olhos, mas o som continuava rondando em meus ouvidos e em algum lugar do meu corpo o sangue quente começou a circular. Não, isso não está certo. Repreendi-me, mas meu corpo não obedecia à minha vontade. Era uma sensação que sentia pela primeira vez em meus 59 anos. Para ser exata, era uma sensação que havia esquecido há muito tempo. Cobri a cabeça com o edredom e afundei o rosto no travesseiro, mas o barulho do meu genro no quarto principal continuava a ser ouvido. Naquela noite, mal consegui dormir. Na manhã seguinte, sentei-me à mesa com os olhos injetados em sangue. Ricardo preparou o café da manhã como de costume, mas ele também parecia cansado. Tinha olheiras marcadas sob os olhos. Comemos em silêncio, um silêncio incômodo. Então Ricardo perguntou de repente: faço barulho à noite? Fiquei sem fôlego. Perguntei o que ele queria dizer com barulho. Ricardo perguntou se talvez falava em sonhos ou algo assim enquanto dormia. Eu disse que não. Menti, dizendo que não se ouvia absolutamente nada. Ricardo mostrou uma expressão de alívio. Disse que era uma sorte. Ele me disse que ultimamente tinha muitos pesadelos e que estava preocupado em estar incomodando o meu sono. Eu disse que estava bem, para não se preocupar, mas eu sabia que não eram pesadelos, que ele estava consolando sua solidão sozinho todas as noites. Naquela tarde, saí para o campo. Comecei a arrancar ervas daninhas sob o sol para clarear minha mente, mas minha cabeça continuava um caos. Isso não pode ser. Não devo olhar meu genro dessa maneira. A cena que havia visto naquela noite voltava e voltava. Joguei a enxada no chão e suspirei. Naquele momento, ouvi alguém me chamando e virei a cabeça. Era minha irmã Célia, que vinha caminhando em direção à horta. Célia me disse que havia vindo para cumprimentar porque o genro estava aqui. Tinha 56 anos, mas continuava sendo uma mulher muito enérgica. Vivia sozinha na vila, dedicando-se à agricultura. Eu disse para ela ir vê-lo. Passou uma hora. Célia voltou à horta. Ela me disse que o rosto do meu genro não parecia bem. Ele está muito magro. Parece que tem alguma preocupação, disse. Eu disse: bem, Juliana está muito ocupada e não vem muito para casa. Célia estalou a língua. Para que se casou esse menino se deixa a esposa sozinha e anda sempre fora, disse. Ela disse que todos os jovens viviam assim hoje em dia. Mas Célia acrescentou que, mesmo assim, o olhar do meu genro lhe parecia tão solitário que lhe doía o coração. O que Célia disse me caiu como um balde de água fria. Significava que a solidão de Ricardo era tão evidente que até minha irmã havia notado. Célia me disse que eu também devia tratá-lo bem para que meu genro não se sentisse sozinho. Eu disse que de acordo. Célia foi embora depois de dizer isso. Segurava a enxada e minhas mãos perderam força. Parece solitário. A palavra de Célia ressoava em meus ouvidos. Sim, Ricardo estava sozinho. Tão sozinho que chorava sozinho todas as noites, consolando-se. Olhei para o céu. O céu de março estava tão claro e azul. Sob aquele céu, senti crescer uma emoção estranha dentro de mim. Era compaixão, pena ou era desejo? Não sabia. Mas uma coisa era certa. Já não podia ver Ricardo simplesmente como meu genro. Naquela noite, deitei-me cedo, mas o sono não vinha. Agucei o ouvido e ouvi o barulho novamente vindo do quarto principal. Um gemido baixo, um suspiro contido, o roçar do edredom. Joguei o edredom e me levantei e fui para o corredor. Meus pés se dirigiram sozinhos para o quarto principal. A luz tênue filtrava-se pela fresta da porta. Parei em frente a ela e, através da fresta, voltei a olhar para dentro.
Ricardo estava sozinho de novo. Seu ombro, exposto pela camisola, brilhava branco sob a luz da lua. Ele estava se consolando, com os olhos fechados e mordendo os lábios. Naquele momento soube. Não era simples compaixão, não era pena, era desejo. O desejo que uma mulher velha de 59 anos não deveria sentir por seu genro. Fiquei parada ali por um longo tempo e um suspiro silencioso escapou dos meus lábios. Depois daquela noite, não consegui dormir. Deitada na cama, olhando para o teto, continuei pensando que tipo de pensamentos estava tendo, se isso era normal ou simplesmente a fantasia de uma velha. Desejar meu genro, que uma sogra de 59 anos olhasse seu genro de 31 com esses olhos era claramente um erro. Mas aquela cena continuava se repetindo em minha cabeça. A imagem de Ricardo vista através da fresta. Sua figura solitária, consolando-se sozinho e derramando lágrimas, continuava a aparecer. Esta mulher está sedenta de afeto. Meu coração acelerou com esse pensamento. Era uma emoção estranha que não havia sentido em 59 anos, um ardor que não havia sentido nem mesmo quando meu marido estava vivo. Mal consegui adormecer às 5 da manhã, e quando acordei por volta das 8, já ouvia Ricardo preparando o café da manhã na cozinha. Lavei o rosto e fui para a mesa. Ricardo estava preparando o cozido e fritando ovos como de costume, mas suas costas pareciam algo tensas. Fui eu quem falou primeiro, perguntando se ele havia dormido bem. Ricardo se sobressaltou, tremendo um pouco. Ah, sim, dormi bem, disse. Sua voz era mais baixa do que o habitual. Sentei-me à mesa e observei suas costas. Ele usava uma camiseta branca e leggings escuros. Sua cintura, fina e pequena, notava-se através da roupa. Desviei o olhar e tomei um copo de água. Ricardo pôs a comida na mesa, mas ficou de pé em vez de se sentar à minha frente. Perguntei por que ele não se sentava. A voz de Ricardo tremeu. Sinto muito, disse. Perguntei por que ele sentia muito. Ontem à noite eu, disse. E não conseguiu continuar. Apenas os lábios tremeram. Meu coração se encolheu instantaneamente. Perguntei-me se ele saberia que eu havia estado parada em frente à porta, mas o que Ricardo disse em seguida foi diferente. Acho que fiz muito barulho. Acho que a senhora não conseguiu dormir. Eu disse que não. Ricardo disse: Não minta, Dona Maria. Seu rosto parece muito cansado. Acho que fiz barulho enquanto sonhava. Sinto muito mesmo. As lágrimas se acumularam nos olhos de Ricardo. Estendi minha mão nervosamente. Não, de verdade que não. Eu disse que era só que, por causa da idade, não conseguia dormir. Ricardo me disse para eu me sentar, para comermos. Falei com a voz mais tranquila que pude. Ricardo hesitou, mas sentou-se à minha frente. No entanto, mal comeu. Apenas tocava o arroz com a colher. Eu disse para ele comer mais, que ia ficar doente se não comesse. Sinto muito, disse. Ultimamente não tenho apetite. Perguntei por que ele continuava pedindo desculpas. Eu disse que ele não havia feito nada de errado. Diante de minhas palavras, Ricardo levantou a cabeça e me olhou. Em seus olhos havia uma mistura de surpresa e alívio. De verdade está tudo bem? Perguntou. Sim, estou completamente bem, respondi, mas não estava bem. Minha cabeça era um completo caos. Esta situação em que meu genro se desculpava por seu tempo noturno era estranha e ao mesmo tempo dolorosa. Depois do café da manhã, Ricardo lavou a louça. Saí para o quintal para fumar. O ar da manhã de março era refrescante, mas minha cabeça estava complicada. O que diabos deveria fazer? Sei que meu genro está sozinho. Sei que está lidando com sua solidão sob a indiferença de sua esposa. Mas o que posso fazer eu, sua sogra? Quando terminei de fumar e entrei na casa, Ricardo estava dobrando a roupa na varanda. Sentei-me com cautela ao seu lado. Ricardo, eu o chamei. Sim, Dona Maria, respondeu. Está sofrendo muito? Diante de minha pergunta repentina, as mãos de Ricardo pararam. Ele largou a roupa e juntou as mãos sobre os joelhos. Estou bem, disse. Eu disse para ele não mentir. Eu disse que o havia ouvido chorar todas as noites. Diante de minhas palavras, o rosto de Ricardo ficou completamente branco. Dona Maria, isso, disse, e parou. Perguntei se ele se sentia sozinho porque Juliana não vinha para casa. Ricardo não conseguiu responder, apenas abaixou a cabeça e mordeu os lábios. Sinto muito, Dona Maria, disse. Devia me controlar.
Eu disse que não havia necessidade de se controlar. Chorar não é um crime, eu disse. Mas estou lhe causando incômodo, Dona Maria, disse Ricardo. Eu disse que não era um incômodo. Estava a ponto de colocar minha mão em seu ombro, mas parei. Senti que não devia fazê-lo. Ricardo, sei que você está passando por um momento difícil, eu disse. Sei o quão solitária pode estar uma mulher jovem vivendo sozinha. Dona Maria, disse Ricardo. Perguntei se ele havia conversado com Juliana, se havia dito a ela o quanto estava sofrendo. Ricardo negou com a cabeça. Não faz sentido falar com ela, disse meu genro. Não, Juliana só pensa no trabalho dela, não se importa com a casa. Eu disse. Mas vocês são um casamento. Não somos um casamento. A voz de Ricardo ficou fria de repente. Somos apenas estranhos vivendo na mesma casa. Que tipo de casamento somos, se mal nos vemos algumas vezes ao ano? Não pude dizer nada. Pude perceber a imensa dor que aquelas palavras que saíam da boca do meu genro haviam provocado. Por isso estava sozinho à noite, disse. E Ricardo me olhou surpreso. A senhora viu? Perguntou. Não pude mentir. Ontem saí para beber água, e a porta estava um pouco aberta, eu disse. Ah, disse Ricardo. O rosto de Ricardo corou. Cobriu o rosto com ambas as mãos. Sinto muito mesmo. Acho que enlouqueci, disse. Não, eu disse rapidamente. Você não está louco. É algo natural. É normal que uma mulher jovem que vive sozinha faça isso, eu disse. Mas me dá vergonha que minha sogra me veja assim, disse Ricardo. Ricardo chorava com o rosto coberto. Meu coração se partiu ao ver aquelas lágrimas. Eu disse que ele não tinha nada do que se envergonhar, que assim somos todos os seres humanos. E a senhora, Dona Maria, a senhora também faz isso? Perguntou Ricardo de repente. Eu perguntei. A senhora está sozinha, não está? Sente-se sozinha, perguntou. Eu sou velha, eu disse, e parei. Pessoas mais velhas não se sentem sozinhas? Perguntou Ricardo. O olhar de Ricardo fixou-se em mim. Havia uma sincera curiosidade em seus olhos. Olhei-o em silêncio por um longo tempo e então abri a boca lentamente. Eu disse, sim, sinto-me sozinha. Eu também sou humana e não é fácil viver sozinha durante 4 anos. Então a senhora também, Dona Maria? Disse Ricardo. Sim, às vezes faço isso, eu respondi. Os olhos de Ricardo se arregalaram com minha confissão, mas naquele olhar havia mais empatia do que surpresa. A senhora também esteve sozinha, Dona Maria? Disse Ricardo. Sim, estive sozinha, respondi. Sentamo-nos em silêncio por um tempo. Ouviu-se o chilrear dos pardais no quintal. O sol de março brilhava calorosamente sobre a varanda. Dona Maria, me chamou Ricardo. Sim, respondi. Posso fazer uma pergunta estranha? Ele me perguntou. O que é? Perguntei. Ricardo hesitou um momento e depois perguntou com cautela. Como a senhora resolve isso? Essa solidão, quero dizer. Fiquei sem fôlego. Que meu genro me fizesse essa pergunta. Já era cruzar uma linha. Respondi que simplesmente me aguentava. E se eu me aguentar, vai passar? Perguntou. Respondi que não passava, que a gente simplesmente se acostumava. Suponho que eu também terei que me acostumar, disse, referindo-se à sua solidão. Ao ouvir isso, uma parte do meu coração se desfez. Era cruel demais que uma mulher jovem de 31 anos tivesse que viver se acostumando a essa solidão durante as próximas décadas. Abri a boca sem perceber. Ricardo, eu o chamei. Sim, respondeu. Eu posso ajudar você, eu disse. Diante de minhas palavras, Ricardo levantou a cabeça e me olhou. Ajudar-me? O que a senhora quer dizer? Perguntou. Hesitei por um bom tempo. Sabia que não devia dizer aquelas palavras. Aquelas palavras significavam cruzar uma linha sem retorno. Mas minha boca já estava se movendo. Eu disse que quando ele se sentisse sozinho, quando estivesse sofrendo assim sozinho, se ele se sentisse bem com isso, eu poderia ajudá-lo. O rosto de Ricardo ficou completamente branco. Ele me olhou com uma expressão de incredulidade. Dona Maria, o que a senhora está dizendo? Perguntou. Eu sei que isso está errado. Mas, Ricardo, você é jovem. Jovem demais para viver tão sozinho, eu disse. Mas eu sou seu genro, Dona Maria, disse Ricardo. Eu sei. Eu também sei.
E sei que isso é uma loucura, eu disse. Peguei a mão de Ricardo. Sua mão estava fria. Mas, Ricardo, ambos estamos sozinhos. Ambos estamos sozinhos. Se é assim, seria tão ruim nos consolarmos um ao outro? Perguntei. Ricardo não conseguiu dizer nada. Apenas as lágrimas rolaram por seus olhos. Pense nisso, eu disse. Tome seu tempo, e se você achar que está bem, diga-me então. Soltei sua mão e me levantei. Estava a ponto de sair para o quintal quando ouvi a voz de Ricardo atrás de mim. Dona Maria! Ele me chamou. Eu me virei. Ricardo continuava sentado na varanda, chorando. Será que realmente vai ficar tudo bem? Perguntou. Não sei, mas será melhor do que agora, respondi. Ricardo assentiu e sussurrou em voz baixa. Vou pensar nisso. Saí para o quintal. Saí para o quintal. Vou pensar nisso. Meu coração batia descompassado. Nem eu mesma sabia o que acabara de dizer, nem até onde estava disposta a ir. Mas uma coisa era certa. Acabara de fazer uma proposta irreversível e meu genro não a havia rejeitado. Durante os 3 dias seguintes, Ricardo e eu mal conversamos. Mesmo quando nos víamos pela manhã, apenas nos cumprimentávamos com o olhar e durante as refeições só havia silêncio. A proposta que fiz parecia ter levantado um muro invisível entre nós. Arrependi-me. Repreendi-me por ter sido muito impulsiva, por ter dito algo que não devia ao meu genro. Todas as noites, antes de dormir, pensava: amanhã de manhã devo me desculpar. Devo pedir-lhe que esqueça aquelas palavras. Mas quando a manhã chegava, não me atrevia a falar. Com Ricardo acontecia o mesmo. Estava mais calado do que o normal e seu sorriso havia desaparecido. Ele se movia como um autômato ao fazer as tarefas domésticas, sem nenhuma emoção. No 4º dia, o tempo piorou drasticamente. Desde a manhã havia nuvens escuras e à tarde soprou um vento forte. Apressei-me a mover os vasos do quintal para debaixo do beiral e a recolher a roupa. Perguntei a Ricardo se havia fechado todas as janelas, já que ia chover muito. Ele apenas assentiu. Por volta das 18 horas, finalmente começou a chover torrencialmente. Era um aguaceiro. Havia trovões e relâmpagos. Depois de jantar, Ricardo foi para seu quarto. Sentei-me na varanda bebendo licor enquanto ouvia a chuva. Queria aliviar a frustração acumulada durante os 3 dias com álcool. Perto das 22 horas, a chuva intensificou-se ainda mais. O quintal estava inundado e o som da chuva batendo no telhado era tão forte quanto um trovão. Cambaleando pelo álcool, entrei no meu quarto. Deitei-me, mas o sono não vinha. O som da chuva era muito forte. Então alguém bateu à minha porta. Dona Maria! Ouvi a voz de Ricardo. Levantei-me depressa e abri a porta. Ricardo estava parado à minha frente. Usava uma camisola fina de algodão e seus ombros estavam encharcados. O que foi? O que aconteceu? Perguntei. Há uma goteira no meu quarto, disse Ricardo. Fui para o quarto principal rapidamente. De fato, a água pingava do teto em um canto. Já havia água acumulada no chão. Ai! Parece que uma telha quebrou, eu disse. Fui para a cozinha, trouxe um balde e o coloquei onde a água caía. Mas como chovia tão forte, o balde logo se encheria. Eu disse: Você não pode dormir aqui esta noite. Durma no meu quarto. No seu quarto, Dona Maria? Perguntou Ricardo. Sim, eu posso dormir na varanda, respondi. Não, eu dormirei na varanda, disse Ricardo. Eu disse que nem pensar. Você é meu convidado. Use meu quarto. Eu dormirei na varanda, eu disse. Tirei outro edredom do meu quarto e o estendi na varanda. Ricardo estava parado com uma expressão de desculpa. A senhora está realmente bem? Perguntou. Eu disse que sim, para ele entrar e dormir. Ricardo entrou no meu quarto. Eu me deitei na varanda. Como não tinha teto, o som da chuva ouvia-se muito mais forte. Passou 1 hora. Eu não conseguia pegar no sono. O chão era duro, minhas costas doíam e a chuva era muito barulhenta. Nesse momento, a porta do meu quarto se abriu. Dona Maria, está dormindo? Ouvi a voz de Ricardo. Respondi que não, que estava acordada. Como pode dormir na varanda? Entre no quarto, disse Ricardo. Eu disse que estava bem, que eu podia dormir ali. Dona Maria. Sua voz tremeu. Tenho medo, disse. O som do trovão é muito forte e tenho medo de estar sozinho. Sentei-me.
Ricardo estava parado na porta, olhando-me sob a luz tênue. Seu rosto parecia pálido. A senhora poderia ficar no quarto comigo? Perguntou Ricardo. Meu coração deu um pulo com essas palavras. Que meu genro pedisse à sua sogra para ficar no mesmo quarto. Isso não era um simples pedido. Levantei-me lentamente e entrei no meu quarto, onde estava Ricardo. O quarto estava quente. Ricardo havia estendido 2 edredons, um de um lado do quarto e o outro no oposto. Dona Maria, a senhora durma desse lado, disse Ricardo. Assenti e fui para um edredom. Deitamo-nos cada um no nosso. As luzes estavam apagadas, mas o quarto iluminava-se a cada relâmpago. Dona Maria, ouvi a voz de Ricardo na escuridão. Sim, respondi. O que a senhora disse há 3 dias era sério? Ele me perguntou. Fiquei sem fôlego. De verdade que pode me ajudar? Perguntou Ricardo. Eu o chamei. Estive pensando nisso durante 3 dias. A voz de Ricardo tremia. No começo, pensei que era uma loucura. Como uma sogra e um genro podiam fazer algo assim? Mas sua frase foi cortada. Houve um relâmpago e um trovão. Mas estou muito sozinho, disse. Estou sofrendo muito. Não consigo continuar vivendo assim. Sozinho. Apertei os punhos debaixo do edredom. A senhora também está sozinha, Dona Maria. A senhora esteve sozinha durante 4 anos. Se é assim, poderíamos nos consolar um ao outro, disse Ricardo. Ricardo, pare. Não diga isso. Eu o interrompi. Você sabe o que está dizendo? Isso está errado. Nós somos. Eu disse. O que há de errado em estar errado? A voz de Ricardo elevou-se de repente. Minha esposa não me vê como um homem. Nem sequer sei quantas vezes nos vemos ao ano. Não me liga, não me envia mensagens. Sou apenas alguém cujo nome está em seu registro civil, disse Ricardo, que começou a soluçar. Eu também sou um homem. Eu também sou uma pessoa. Eu também preciso de calor. Preciso do calor de alguém, disse. Joguei o edredom e me levantei. Na escuridão, aproximei-me do lado de Ricardo e me ajoelhei em frente à sua cama. Ricardo, pense bem. Agora eu disse. Dona Maria. Ricardo sentou-se no edredom e pegou minha mão. Por favor, não me deixe sozinho. Que esta noite, ao menos, eu sinta que não estou sozinho, disse. Houve um relâmpago. Sob aquela luz, pude ver o rosto de Ricardo, um rosto coberto de lágrimas, um olhar cheio de desespero. Por favor, sussurrou. Naquele momento, algo dentro de mim desabou. A razão, a moral, a ética que havia acumulado durante 59 anos, tudo desmoronou. Abracei Ricardo. Seu pequeno corpo aninhou-se em meus braços. Estava quente, muito quente. Era o calor de um homem que havia desejado por 4 anos. Dona Maria, disse Ricardo. Eu disse que sentia muito, que não podia mais me conter. Com minhas 2 mãos, acariciei o rosto de Ricardo e posicionei meus lábios sobre os dele. Ricardo tremeu surpreso no início, mas logo me abraçou pelo pescoço e correspondeu. Nós nos beijamos. A solidão de 4 anos, a carência de 31 anos se dissolveu naquele beijo. Quando separamos os lábios, Ricardo sussurrou em meu ouvido. Dona Maria, estou tremendo. Respondi que eu também estava tremendo. É a primeira vez que tremo assim. Eu disse que comigo acontecia o mesmo. Lentamente, o deitei sobre o edredom. Ele fechou os olhos, seus longos cílios tremiam. Ricardo, ainda não é tarde. Ainda podemos parar, eu disse. Diante de minhas palavras, Ricardo abriu os olhos e colocou a mão em meu rosto. Não, ele disse. Já não quero estar sozinho. Essa palavra foi minha permissão. Lá fora, a chuva continuava caindo torrencialmente. Havia trovões e relâmpagos, mas como se todo esse barulho tivesse desaparecido, eu só podia sentir Ricardo. Seu corpo quente, sua respiração trêmula, dominavam todos os meus sentidos. Era a primeira vez que sentia algo assim em meus 59 anos. Um ardor que não havia sentido nem mesmo com meu marido. Isso não era simples desejo. Era o desespero criado pela solidão. Era a faísca acesa pela carência de 2 pessoas. Eu o abracei ainda mais forte e sussurrei em seu ouvido. Você já não está sozinho. Nós 2 já não estamos sozinhos. Obrigada, Dona Maria. Muito obrigada. Ricardo chorou em meus braços, mas aquelas lágrimas não eram de tristeza.
Eram lágrimas de gratidão pelo calor que sentia pela primeira vez em 4 anos, ou talvez em toda a sua vida. O som da chuva foi diminuindo gradualmente. O trovão se afastou. Ficamos deitados abraçados sob o edredom. Ricardo tinha o rosto escondido em meu peito e eu lhe acariciava o cabelo. Dona Maria, disse Ricardo. Sim, respondi. Não é um sonho? Perguntou. Respondi que não era um sonho. De verdade estará bem. Que estejamos fazendo isso? Perguntou. Não sei, mas... Eu disse e parei. Levantei o rosto de Ricardo e o olhei nos olhos. Não me arrependo. E você? Perguntei. Ricardo negou com a cabeça. Eu também não me arrependo, disse. Pela primeira vez sinto que estou vivo. Eu lhe dei um beijo na testa. Agora durma, eu disse. Sim, respondeu Ricardo. Ricardo fechou os olhos, aninhado em meus braços. Ouvi sua respiração regular enquanto olhava para o teto. O que aconteceria agora? Sentia ansiedade, sentia medo, mas ao mesmo tempo meu peito sentia-se estranhamente quente. Pela primeira vez em 4 anos, não estava sozinha. Depois daquela noite, nossa relação mudou completamente. Ao acordar pela manhã, Ricardo estava aninhado em meus braços e eu começava o dia acariciando seu cabelo. Já não havia desconforto nem culpa, apenas 2 pessoas compartilhando seu calor mútuo. Dona Maria tem que levantar, disse, dando tapinhas na minha bochecha. Abri os olhos e o olhei. Seu rosto, banhado pelo sol da manhã, brilhava. Mais um pouquinho, eu disse, atraindo-o para mim. Ricardo riu e se aninhou em meus braços. Estou com fome, Dona Maria, disse. Eu disse que de acordo, que nos levantássemos. Levantamo-nos juntos e preparamos o café da manhã. Enquanto Ricardo cozinhava o arroz, eu preparava o cozido. Ricardo fritava ovos ao meu lado e eu cortava o presunto. A senhora gosta de ovo, Dona Maria? Perguntou Ricardo. Sim, gosto, respondi. Então vou fazer mais um para a senhora, disse Ricardo. Ricardo quebrou outro ovo na frigideira. Aquela imagem era tão natural, como se tivéssemos vivido juntos assim há muito tempo. Enquanto tomávamos café da manhã, Ricardo disse: Dona Maria, temos que arrumar o telhado do quarto principal. Sim. Hoje pedirei ao presidente da junta de freguesia que envie alguém para trocar as telhas, eu disse. Posso ir com a senhora? Perguntou Ricardo. Eu disse. Claro. Vamos juntos. Fomos juntos à casa do presidente. O presidente era um vizinho mais jovem que eu, e seus olhos se arregalaram ao ver Ricardo. Oh, este é seu genro? Perguntou. Sim. Ele veio de Lisboa por um tempo, respondi. Que homem bonito! Que sorte a sua, Dona Maria, disse o presidente. O presidente foi gentil com Ricardo e prometeu enviar um telhador naquela mesma tarde. No caminho para casa, Ricardo me segurou pelo braço. Dona Maria, olhe que flores tão bonitas, disse. As campanhas amarelas à beira do caminho estavam em plena floração. Ricardo se agachou em frente às flores e tocou as pétalas. São bonitas? Perguntou. Sim, são lindas, eu disse. Em Lisboa é difícil ver flores como estas, disse Ricardo. Eu disse que aqui havia flores por toda parte, que em breve floresceriam também as azaleias e as cerejeiras. Quero ver as cerejeiras em flor. A voz de Ricardo entristeceu um pouco. Eu sabia o que ele estava pensando. Para quando as cerejeiras florescessem, ele já teria retornado a Lisboa. Ricardo, eu o chamei. Sim, respondeu. Você não pode ficar mais tempo aqui? Perguntei. Ricardo sorriu amargamente diante de minha pergunta. Não posso. Tenho que voltar em 1 mês, disse. Eu disse. Diga a Juliana que você vai ficar mais tempo. Ela não se importa. Ela não se importa com o que eu digo, disse Ricardo. Perguntei. Não podemos continuar fazendo isso, Dona Maria, disse Ricardo. Meu coração se encolheu com suas palavras. Por que não? Perguntei. Dona Maria, somos sogra e genro. Isso é algo que tem que terminar em algum momento, disse Ricardo. Eu disse que não queria que terminasse. Ricardo segurou minha mão com força ao ouvir minhas palavras. Eu também não, Dona Maria. Eu também não quero que termine. Mas a realidade é a realidade, disse. Olhamos as campainhas em silêncio por um tempo. A brisa de primavera soprou e agitou as pétalas.
Naquela tarde, o telhador veio e reparou o telhado do quarto principal, mas Ricardo não retornou àquele quarto. Continuou dormindo comigo no meu quarto. À noite, nos abraçávamos. Já não era incômodo. Conhecemos os corpos um do outro. Sentimos os corações um do outro. Dona Maria, disse Ricardo com seu rosto afundado em meu peito. Sim, respondi. Estou feliz, disse Ricardo. Respondi que eu também era feliz. Faz muito tempo que não era tão feliz, disse Ricardo. Eu disse que para mim era a primeira vez. A primeira vez? Perguntou Ricardo. Sim, nem mesmo com meu marido senti isso, respondi. Diante de minhas palavras, Ricardo levantou a cabeça e me olhou. E eu? Perguntou. Eu disse. Você é especial. Você me fez sentir viva de novo. As lágrimas se acumularam nos olhos de Ricardo. Eu também. A senhora me devolveu a vida, disse. Nós nos beijamos. Foi um beijo longo e profundo. Nesse beijo havia emoções indescritíveis. Assim transcorreu uma semana. Durante essa semana vivemos como recém-casados. Trabalhamos juntos na horta. Fomos juntos às compras, comemos juntos e dormimos juntos. Posso dizer que essa semana foi o tempo mais feliz de toda a minha vida. Mas todo bom momento tem seu fim. Uma noite, o telefone celular de Ricardo tocou. Diga. Sim, amanhã. De acordo. Ricardo atendeu a ligação. O rosto de Ricardo ficou tenso ao desligar. Perguntei quem era. É Juliana, disse. Diz que vem para a vila amanhã, disse Ricardo. Meu coração se encolheu. Por quê? Perguntei. Diz que lhe deram uma semana de férias no trabalho, então virá para ficar um pouco na vila, disse Ricardo. Perguntei quando ele chegaria. Amanhã à tarde, respondeu Ricardo. Nos olhamos em silêncio. A chegada da minha filha significava que nossa relação tinha que terminar. Naquela noite nos abraçamos como se fosse a última vez. Ricardo chorou em meus braços e eu o abracei com força. Não me esqueça, Dona Maria, disse Ricardo. Esquecer o quê? Perguntei a mim. Este tempo que passamos juntos, disse Ricardo. Respondi que era impossível esquecer. Eu também nunca esquecerei, disse Ricardo. Na tarde seguinte, Juliana chegou. Olá, mamãe. Tudo bem? Ela me cumprimentou. Respondi que sim, que estava bem. Juliana nem sequer olhou para Ricardo, simplesmente desfez a mala no quarto e sentou-se na sala para olhar seu telefone. Juliana, você devia cumprimentar seu marido, eu disse diante de minhas palavras. Juliana levantou a cabeça e olhou para Ricardo brevemente. Você está bem? Perguntou. Sim, respondeu Ricardo. O casamento de 4 anos, depois de 3 semanas sem se ver, apenas trocou 2 frases. Senti uma opressão no peito. Tive vergonha de que esta mulher fosse minha filha. A janta foi incômoda. Juliana apenas comeu e foi para o quarto. E Ricardo lavou a louça. Eu saí para o quintal para fumar. Não é de admirar que Ricardo se sinta sozinho se esta menina trata assim seu marido. Em meu interior, ressentia minha filha. Mas ao mesmo tempo pensei que se minha filha tivesse tratado bem seu marido, minha relação com Ricardo nunca teria existido. Meus sentimentos eram complexos. A partir daquela noite, Ricardo voltou a dormir sozinho no quarto principal. Juliana usou meu quarto e eu dormi na varanda. Passaram-se 4 dias. Juliana continuava indiferente a Ricardo. Apenas olhava seu telefone e sentava-se em frente ao seu laptop. No 5º dia, Ricardo me chamou para o quintal. Dona Maria, ele me chamou. Sim, respondi. Penso em voltar para Lisboa amanhã, disse Ricardo. Por que ainda lhe resta uma semana? Perguntei. Não faz sentido ficar aqui, disse Ricardo. Juliana não me presta atenção. E se eu ficar ao lado da senhora? Não faço mais do que pensar na senhora, Dona Maria. E isso não está certo, disse Ricardo. Ricardo, eu o chamei. Dona Maria, vamos terminar com isso. Isso não pode durar, disse Ricardo. Senti que meu coração se despedaçava. Você realmente tem que ir? Perguntei. Sim, tenho que ir, respondeu Ricardo. Então, não nos veremos mais? Perguntei. Ricardo assentiu. Poderemos nos ver no Natal ou em alguma ocasião especial, disse. Mas não será como antes. Eu disse que de acordo. Já não pude dizer mais nada. Tinha um nó na garganta. Na manhã seguinte, Ricardo fez as malas. Juliana não se levantou da cama para se despedir dele. Obrigada por todo este tempo, Dona Maria.
Ricardo inclinou a cabeça na porta. Obrigada. Por quê? Sou eu quem lhe agradece, eu disse. Graças à senhora pude viver de novo, disse Ricardo. Respondi que comigo acontecia o mesmo. Nos olhamos em silêncio. Tinha 1000 palavras, 10.000 palavras que queria dizer, mas não pude pronunciar nenhuma única. Adeus, eu disse. Sim. Cuide-se muito, Dona Maria, disse Ricardo. Ricardo saiu pelo portal puxando sua mala. Eu fiquei parada na porta olhando suas costas. No final da rua, Ricardo se virou e me acenou com a mão. Eu também acenei para ele. E assim, Ricardo desapareceu. Fiquei parada em frente à porta por um bom tempo e depois entrei lentamente na casa. A casa vazia estava muito silenciosa. À tarde, o carteiro veio. Dona Maria tem uma carta, ele disse. Recebi a carta. Era uma carta de Lisboa. A remetente era Ricardo. Sentei-me no quintal e abri a carta. Minha querida Dona Maria, sinto ter que me despedir assim por carta. Se o fizesse em pessoa, acho que choraria. Por isso escrevo. Obrigado, Dona Maria. O mês que passei aqui foi a primavera mais quente da minha vida. Estou casado há 4 anos, mas nunca me senti amado. No entanto, durante esse breve tempo com a senhora, pela primeira vez senti que era um homem. Senti que era uma pessoa valiosa. Não sei se o que fizemos foi errado. As pessoas nos julgariam. Eu sei, mas não me arrependo. A senhora também não se arrependa, Dona Maria. Apenas nos consolamos um ao outro. 2 pessoas solitárias simplesmente compartilhando seu calor. Isso não foi um pecado, mas um consolo. Cuide-se muito, Dona Maria, e seja feliz. Eu retornarei à minha vida diária. Mas às vezes, muito de vez em quando, lembrarei desse mês e sorrirei. Não esteja sozinha, Dona Maria. Espero que encontre alguém bom. Amei a senhora, Dona Maria. Foi breve, mas a amei sinceramente. Ricardo, as lágrimas caíram em meu rosto ao terminar de ler a carta. Nunca havia chorado assim em meus 59 anos. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei no bolso e olhei para o quintal. Em um canto do quintal havia uma cerejeira. As flores rosadas da cerejeira estavam em plena floração. Chegou a primavera. Sentei-me sob a cerejeira. As pétalas caíram ao vento sobre meus joelhos. Obrigada, Ricardo, sussurrei para mim mesma. Seja feliz também. Soprou o vento de abril. O aroma das cerejeiras inundou o quintal. Fiquei sentada naquele aroma por um longo tempo e percebi que o amor não tem idade, que o consolo não tem forma e que alguns encontros, mesmo que breves, aquecem toda uma vida. A casa estava vazia, mas meu coração estava quente, porque a lembrança da primavera que Ricardo havia deixado permanecia cheia nesta casa. Uma semana depois, Juliana também retornou a Lisboa. Voltei a ficar sozinha, mas não era a mesma solidão de antes. Agora eu sabia. Sabia que podia abraçar alguém calorosamente, que podia ser um consolo para alguém. A partir daquele dia, comecei a cuidar da horta com mais diligência. Plantei mais flores no quintal, plantei mais campainhas, azaleias e cerejeiras, as flores que Ricardo gostava. Quem sabe? Talvez algum dia Ricardo voltaria para que, se voltasse a se sentir sozinho, pudesse se lembrar deste lugar e encontrar consolo. Passaram-se 6 meses. Juliana e Ricardo vieram juntos no Natal. Ricardo tinha mais vitalidade em seu rosto do que antes, mas em seus olhos, quando me olhava, ainda havia nostalgia. O mesmo acontecia comigo. Na noite de Natal, depois que Juliana adormeceu, Ricardo saiu para o quintal. Eu já estava sentada na varanda. Sentamo-nos um ao lado do outro em silêncio. Dona Maria, disse Ricardo. Sim, respondi. Há muito mais flores, disse Ricardo. Respondi que eram as flores que eu gostava. Ricardo pegou minha mão suavemente. Eu apertei sua mão com força. Olhamos para o céu em silêncio. Estava repleto de estrelas. Naquela noite não fizemos nada, apenas ficamos sentados, de mãos dadas. Isso foi o suficiente. Confirmar que o outro não estava sozinho. Só isso nos deu calor. Na manhã seguinte, quando Ricardo ia embora, ele sussurrou suavemente. Voltarei, Dona Maria. Eu assenti. Eu disse para ele vir quando quisesse, que esta era a casa dele. Ricardo sorriu e entrou no carro. Aquele sorriso era diferente do de antes. Era um sorriso de verdadeira felicidade. Fiquei parada na porta despedindo-os. Enquanto olhava o carro se afastar, eu disse em minha mente:
Ricardo, venha aqui quando se sentir sozinho. Este sempre será seu lugar para descansar. A primavera voltará, e cada vez que a primavera retornar, esperarei por Ricardo. Pode ser que nossa relação seja incorreta aos olhos do mundo, mas nós nos salvamos um ao outro. Nos resgatamos do profundo pântano da solidão. Não foi um pecado, foi uma salvação. As flores do quintal se moviam com o vento, campainhas, azaleias, cerejeiras, todas as flores que Ricardo gostava. Sorri ao olhá-las. Algum dia Ricardo voltará a este lugar e então nos abraçaremos de novo, sem culpa, sem arrependimento, apenas como duas pessoas que se consolam mutuamente. Com isso foi o suficiente. A história de hoje termina aqui.